Vamos lá para mais um vídeo da série A Matemática da Sua Vida. Hoje nós vamos para a terceira parte do vídeo referente ao quarto ano. Eu sou o Enéas e esse é o canal Agora é Só Praticar. Vamos dar início então. Então a gente já vimos a parte de aritmética que a gente precisou fazer em duas vezes, em duas partes, porque realmente tem um volume muito grande de conteúdo agora na quarta série. E aí restou para esta terceira parte geometria e medidas, beleza? Se você não viu ainda as outras partes, tem aqui, vou deixar, tá aí no card, aí você acompanha. Ao final também a gente vai ter aí a playlist completa para você dar uma olhadinha lá se você ainda não está acompanhando, beleza? A gente continua naquela mesma dinâmica, agora um pouco mais interativa. Em alguns momentos vai ter exercícios aí para você comentar à medida que forem surgindo. Participa aí, comenta aí para a gente chegar até o final dessa série. Então vamos nessa. Então a gente começa aí com figuras simétricas. A gente já viu que essa figura simétrica lá na terceira série, inclusive eu até coloquei o título lá de um exercício que eu encontrei lá no mestrado, que era referente à simetria. Então agora ele apresenta de uma forma mais prática, né? Quando dobramos uma figura ao meio e as partes coincidem, dizemos que elas apresentam simetria. A linha de dobra chama-se eixo de simetria. Então aqui, por exemplo, nessa figurinha aqui que eu recortei, esse tracejado no meio a gente considera que é o nosso eixo de simetria, porque quando eu dobro, e de fato é, quando eu dobro, observe que é igual, tá vendo? Então isso é simetria. Toda vez que você tiver uma figura que você puder olhar para ela e ver que ao dobrar no meio as partes ficam iguais, então isso significa que ela é simétrica em relação àquela dobra, em relação àquele eixo. Aí aqui é engraçado, né? Porque a gente já viu que é reta lá atrás também, mas a gente tenta ir melhorando ao longo do tempo esses conceitos, essas definições. Só que a reta, ainda talvez o aluno não tenha maturidade para isso, mas a reta é um conceito que a gente chama de conceito primitivo, assim como o ponto. A gente não define, mas a gente vai criando essa intuição, né, por olhar, enfim. Mas aí quando a gente tenta definir aqui, olha o engraçado. A reta é uma linha reta. Como assim? A reta é uma linha reta. Para eu definir uma reta, eu preciso saber o que é reta, tá vendo? Fica meio sem sentido. Mas a gente vai explicando e nesse momento aqui para o aluno faz sentido. Um ou outro só que vai questionar. Você vai interiorizando isso. Depois, lá na frente, lá no primeiro ano do ensino médio, quando você vê conjuntos, aí dá para falar de conceito primitivo, porque conjunto também é um conceito primitivo, né, em relação de pertinência, essas coisas. Aí você aproveita e fala de ponto e reta, plano, beleza? Então, a reta é uma linha reta sem começo, sem fim e sem espessura, uma linha infinita. É sem espessura, então como a gente vê? Então esses traços aí embaixo não faz sentido também. Tá vendo? A profundidade filosófica da definição. Mas neste momento não vem ao caso a gente discutir essas questões mais aprofundadas aí. A linha reta é uma reta, ela não tem espessura, então como é que eu desenho? Ela é infinita, então como é que eu vou apresentar? Só consigo apresentar um pedaço dela, enfim. Mas a gente vai, a nossa mente é capaz de entender isso aí e começar a assimilar esses conceitos. A gente representa aí por uma letra minúscula, em geral R e S, tá bom? R e S, aí se tiver 3, 4, vai a partir daí R, S, T, beleza? Retas paralelas. O conceito já surge aqui. É claro que aqui não tem exercícios sofisticados sobre isso. Vou colocar um eixo, vou colocar um plano ordenado e um plano coordenado e vou te pedir para você verificar se são de fato ou não. É mais visual mesmo, tá? Então, retas paralelas, elas nunca se tocam. Retas concorrentes, elas se cruzam num ponto P. Segmento de reta é a parte da reta compreendida entre dois de seus pontos. Tá? Então, observe a notação aí. É só um tracinho, um AB tracinho. Lê-se segmento AB. Nós temos a semi-reta. Se eu pegar uma reta e dividir ela no meio, eu dividi ela em duas semi-retas.
Então a semi-reta já tem a setinha em cima, AC com a setinha em cima, e a semi-reta AB com a setinha em cima. Elas são ilimitadas em um sentido, tá? Tem início, mas não tem fim. Então aí, só para poder fixar, faça a correspondência aí. Qual dos três é reto, qual dos três é segmento de reto, qual dos três é semi-reto? Comenta aí. Ângulo. O giro dado pelo ponteiro de um relógio nos dá a ideia de um ângulo. Então 12 horas seria o ângulo nulo, 3 horas seria o ângulo de 1/4 de volta, 6 horas um ângulo de meia volta. Então no ângulo nós temos os três elementos, dois lados e um vértice. Então temos o lado AB, o lado AC e o vértice A. Temos posição relativa de reta, depois não tem esse nome aqui ainda, só vai introduzindo, depois a gente vai ver isso com esse nome, né? E vão ter mais outras possibilidades, mas nesse momento a gente já fala de ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e quando duas retas se cruzam, formando o ângulo de 90 graus, nós temos o que a gente chama de retas perpendiculares. Os ângulos, a gente pode classificá-los como agudo ou obtuso. O ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus, o obtuso é aquele que é maior do que 90 graus. Feita essa discussão inicial sobre ângulos, a gente vai agora para polígonos. A gente já viu definição de polígono aqui, mas agora ele mantém a mesma ideia, são linhas fechadas sempre formadas por segmento de reta, mas agora ele vai para uma parte mais pragmática, um pouco mais na prática. E aí ele já vai direto para exercícios, tá? Ele não tem conteúdo aí para discutir. A discussão é feita direto no exercício. Aí esse aqui, por exemplo, agrupe as figuras desenhadas de acordo com o número de lados e preencha a tabela abaixo. Então, os de 3 lados é o A, o G e o K. Os de 4 lados, o D, o F, o H, o I. Os de 5 lados, o J, o L. E os de 6 lados, o C e o E. Complete. Os quadriláteros têm 4 o quê? 4 lados. Eles têm o que também? 4 vértices e tem o que também? 4 ângulos. Aí tem mais exercícios aí. Você pode dar um pause na tela aqui e fazer aí. Tem aqui também. Se você fizer, comente aí. Sólidos geométricos, poliedros. Novamente, já tínhamos falado, mas agora ele já vem inserindo elementos novos. Fala de face, de aresta e de vértice. Então, a face é o polígono que se junta vários polígonos e forma um poliedro. Esses polígonos são chamados de face, as arestas são os lados desses polígonos e o vértice são os vértices desses polígonos. O vértice em uma dimensão, a aresta 2, face 3. Nesse poliedro aí, que lembra um cubo, nós temos 6 faces, 4 laterais, um embaixo e um em cima, 12 arestas, 12 embaixo, 12 em cima, e as que estão em pezinha, 4 embaixo, 4 em cima e 4 em pés ali, 12, formando 12, e vértice nós temos 4 embaixo, 4 em cima. Nesse aqui, nós temos 5 faces, as laterais, as que estão em pé ali, inclinadas e a da base. As arestas nós temos 4 embaixo e as 4 que estão inclinadas aí em pé. E os vértices 4 embaixo e 1 em cima. Se fizer esses daqui, comenta aí embaixo. Perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, nesse quadrilátero aqui, a gente tem 4,5 mais 4,5, 9, 2,5 mais 2,5, 5, 9 mais 5, 14. Nesse triângulo, nós temos 4 mais 2, 6, mais 5, 11. E essa é a parte de geometria. Você observa que a gente já aumentou muito a quantidade de conteúdo. Agora, na nossa base, a gente já teve contato com muita coisa. Correto? Agora é ir recheando aí. Depois a gente vai entrar com a ideia de área, essas coisas. Classificar melhor triângulos, quadriláteros. Beleza? As medidas. Nós temos a medida de tempo. Agora ele já fala de segundo, de minuto, de hora e relaciona eles. Nós temos a medida de comprimento. A gente já fala de múltiplos e submúltiplos agora. O decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. E aí à direita as suas relações. Na quinta série a gente faz com mais detalhes. Temos medidas de massa, decagrama, hectograma, quilograma,
Aí nesse caso a gente tem dois especiais aí, que é a tonelada, que são 1000 quilos, e a arroba, que é 15 quilos, a decigrama, centigrama, miligrama. E à direita as suas conversões. Temos a medida de capacidade, o litro, que é a referência, e nós temos o decalitro, o hectolitro, o quilolitro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Beleza? Então essa foi a quarta série. Na próxima a gente inicia a quinta série. Agora é só praticar.